Olá, meus irmãos, graça e paz, que o nosso Deus continue abençoando a todos rica e abundantemente no nome de Jesus. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra até o teu coração e eu peço humildemente que você nos ajude. Peço que você nos ajude a pregar a palavra de Deus. Peço que você nos siga nesse canal, que eu vou seguir você de volta. Curta, comente, compartilhe. Se você puder também, se inscreva no nosso canal, @Birajara_Oliveira55. @Birajara_Oliveira55. Tem um botãozinho preto aí, você clica, se inscreve, curta, comente, compartilhe e acione o sino da notificação. Você não paga nada, é só sua boa vontade de querer nos ajudar a pregar a palavra de Deus, só isso, mais nada. Você não precisa pagar nada, não precisa dar nada, é só nos ajudar a pregar a santa palavra do nosso Deus, tá bom? Se você me seguir, eu sigo você de volta. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e acione o sino da notificação. Amém? Pessoal, preste atenção. Os apóstolos andaram com Jesus 3 anos. Amém? Não foi isso, sim ou não? 3 anos. Nesses 3 anos, eles não tinham o Espírito Santo. Não porque não precisava, porque Jesus estava com eles para os fortalecer, para os ajudar. Amém? O Senhor Jesus só permitiu que eles pregassem a palavra de Deus, que eles iniciassem, porque o ministério deles começou quando o do Senhor Jesus se encerrou aqui na terra como ele homem. Amém? Quando ele morreu na cruz, ressuscitou e foi levado aos céus, depois ele foi para o céu e só está no nosso meio em espírito, não em matéria. Jesus só permitiu que eles começassem a pregar depois que ele recebesse o Espírito Santo. Enquanto eles não recebessem o Espírito Santo, não sairiam para pregar. Vocês observam que Pedro, antes dele receber o Espírito Santo, ele era uma pessoa, sim ou não? Agressivo. Pedro, Jesus até repreendeu, falou: Pedro, Satanás está reclamando a sua alma, querendo te peneirar como se peneira o trigo. Mas quando você se converter, olha aqui que Jesus falou para Pedro: quando você se converter, o que você faz? Fortalece os teus irmãos. Porque Pedro estava com Jesus, sim ou não? Estava ou não estava? Mas não era convertido. Por que ele não era convertido? O que faltava para Pedro? Para ele se converter? O Espírito Santo. Glória a Deus. Então existem muitas pessoas que estão aqui na igreja, que estão em Cristo, mas não estão convertidas. Essa é a razão pela qual elas encontram muita dificuldade de serem fiéis, de obedecerem. Por isso que ora estão bem, ora estão mal. Porque, bispo, mas eu falo em línguas. Isso não é uma prova de que você tem o Espírito Santo. Falar em línguas, até Satanás fala. Amém? Até ele. Até Satanás fala. Deixa de ser Satanás? Não. Isso não é uma prova evidente que você é selado com o Espírito Santo. Então a gente vê que existem pessoas ainda que estão nas igrejas, ainda enganam, ainda são falsas, ainda mentem, ainda roubam. Por quê? Porque falta o principal. Porque a verdade não é uma igreja que você frequenta que vai transformar você, pode melhorar a sua vida. Pode. Você pode até mudar exteriormente algumas coisas, mas se você não mudar no seu interior, você vai continuar sendo a mesma pessoa. E se você continua sendo a mesma pessoa, os problemas serão os mesmos. Amém? Serão os mesmos. Eu conversava até com uma pessoa que foi para um acampamento, que foi para um encontro, agora, semana passada. Eu falei: e aí, como é que foi lá no acampamento? Não foi muito bom, não. Não foi o que eu esperava. Ele falou: não foi muito bom. Ele falou: não foi o que eu esperava. Eu falei: por quê? Não, porque esperava Deus usar alguém para falar alguma coisa para mim, para me dar uma direção. Eu falei: ué, você esperava Deus usar alguém para te dar uma... Você não sabe qual é a direção que você tem que tomar? A gente sabe, né? Mas se alguém falar é melhor. Então, enquanto você está esperando direção de alguém, você fica impossibilitado de deixar o Espírito Santo te dar uma direção. Porque quem nos dá a direção é o Espírito Santo.
Ele é que nos direciona. A nossa bússola é a palavra de Deus. E o Espírito Santo nos dá a direção. Ele fala ao nosso coração, fala, faça isso, faça aquilo outro. Ele toca, ele não pode obrigar, mas ele pode nos dar um toque. Glória a Deus. Porque quando a pessoa se encontra de fato, de verdade com Deus, com Jesus, a vida dela só muda quando ela recebe. Abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quando a conversão de Paulo, de Saulo, quando ele se converteu, Jesus apareceu para ele uma luz, não foi isso ou não? Eu vou dar uma resumida aqui, eu não vou contar, não vou ler tudo não. Ele vinha de Damasco, no cavalo, de repente uma luz brilhou diante dele, mais resplandecente que o sol, ele caiu do cavalo, sim ou não? Bom, não sei se você conhece a passagem, conhece? Alguém já ouviu falar? Ele caiu do cavalo porque Jesus falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você me persegue. Naquele momento ele ficou cego. A Bíblia fala que ele ficou cego. Amém? É Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Aí ele ficou cego e ele entrou na cidade. Aí Jesus designou um homem de Deus para ir lá, Ananias, para poder botar a mão sobre a cabeça dele. Ele ficou 3 dias cego, sem comer e sem beber nada. Se purificando. Glória a Deus. 3 dias sem comer e sem beber. Cego, sem ver nada. Depois desses 3 dias que ele ficou sem comer e sem beber nada, se purificando, Deus falou para Ananias, aqui, versículo 10 diz, 9 e 10, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Está vendo aí, sim ou não? Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que lhe respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e a casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está, o quê? Olha só, ele está lá orando, amém? E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse o quê? A vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aí olha o versículo 17, que é o principal. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele o quê? As mãos, dizendo o quê? Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes o quê? A vista e fiques cheio de quem? Cheio de quem? Amém? Foi só aí que ele foi autorizado a sair a pregar. Porque se ele não recebe o Espírito Santo, ele continua sendo o mesmo Saulo de antigamente. Amém, pessoal? Ele teve um encontro com Jesus? Teve ou não teve? Teve. Ele teve um encontro com Cristo, mas não havia recebido quem? O Espírito Santo. Você teve um encontro com Cristo, mas se você não receber o Espírito Santo, você vai continuar sendo infiel, você vai continuar mentindo, você vai continuar sendo falso, você vai continuar fazendo as coisas erradas. Porque você não vai ter forças para praticar a palavra de Deus. Você não vai ter força para dizer não para a tua carne, para o teu eu, para a tua vontade. Ah, bispo, eu tive um encontro com Cristo, mas eu falo em línguas. Mudou de dentro para fora? Mudou de dentro para fora? Você é sincero? Você é sincero? Hã? Ou você ainda dá os teus deslizes? Está compreendendo, pessoal? Porque o que eu quero, o que o Espírito Santo quer que façamos?
quer que você venha para a igreja e tenha sede dele. Você tem que tê-lo. Mas não é aqui na igreja que você vai receber o Espírito Santo. Porque você tem que vir se preparando. Paulo se preparou? Sim ou não? O que Jesus fez com ele? Deixou ele 3 dias sem comer, sem beber, só orando. Não estou falando para você ficar sem comer, sem beber, só orar. Preste atenção. Estou falando que foi o caso de Paulo. Glória a Deus. Ele quis dizer, como é que eu faço isso hoje, bispo? Hoje você tem que se santificar, se afastar das coisas que desagradam a Deus, procurar se alimentar das coisas de Deus. Diga glória a Deus. Está compreendendo isso ou não? A Bíblia mostra que antes dele receber o Espírito Santo, houve um preparo de purificação, de limpeza. É isso que nós temos que fazer, limpar o nosso coração, perdoar, liberar perdão, tirar mágoa, malícia. Amém, pessoal? É isso que ele tem que fazer. É isso que tem que ser feito. Você tem que se preocupar com a tua salvação, gente. O mundo anda esquisito, o mundo anda torto. Não tem, eu estava até conversando, não sei com quem ontem, acho que foi até com a minha noiva, eu estava até falando com ela, que, foi isso mesmo, o camarada foi e entrou na minha frente, do nada. Eu estava até, quando eu estava vindo aqui, ontem eu estava vindo aqui trazer o celular para você, Marco, aí eu vim ali, vim na fila, devagarzinho ali, porque tem a fila para entrar, para quem vai para o canto, para vir para cá, para fazer, né? Eu vim, aí o cara veio cortando tudo e entrou na minha frente. Ela, amor, o cara entra na sua frente. Falei, se fosse outro tempo eu não deixava. Eu ia embicar na frente e ele ia ficar para aí. Eu não ia deixar ele entrar. Ela, continua assim, deixando ele entrar. Falei, não, isso aí não me afata mais não. Isso aí não me abala mais não. Pode entrar à vontade, eu não estou com pressa para nada. Tá entendendo? Não estou com pressa. Aí eu falando com ela, falei assim, rapaz, sabe o que eu vejo? Falei para ela, o mundo anda muito sem amor. Pessoal sem amor, porque a Bíblia fala, eu estava lendo agora em Timóteo, né? Ontem, Timóteo, hoje já acabei de ler Tito, eu estava lendo em Timóteo, que no final dos tempos os homens se tornariam arrogantes, jactanciosos, né? Enfim, um monte de males que a gente vê a Bíblia se cumprindo hoje. A gente vê a Bíblia se concretizando hoje. Você não vê mais amor aí fora? É um querendo passar por cima do outro, um querendo tirar proveito do outro, ganhar em cima do outro, até pessoas da igreja mesmo, só quer tirar proveito, achando que lucro, ganhar, a vida não é só isso não, gente. Eu entendi hoje que a vida não é só dessa forma, que nós temos que fazer a nossa parte, a mudança começa por nós, não me afeta mais, se me cortar, se me fechar, não me afeta mais. Botar a mão na buzina. Pra quê? Vai mudar o quê? Não muda nada. Você está entendendo? Sim ou não? Às vezes nessas pequenas coisas que parecem insignificantes, nós somos provados. Mas você mudou? Porque tem gente que quando senta no volante parece que manifesta um demônio nele. Acaba fica irreconhecível. Então, olha só, preste atenção, né? Então Ananias foi, versículo 17, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou o quê? A ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Amém, pessoal? Ou seja, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, a visão dela muda. Ela passa a ter visão diferente. Amém? Ela passa a ter uma visão diferente. Sai aquela maldade. Sai aquele dolo. Está entendendo? Sim ou não? A visão dela muda completamente. Então, isso quer dizer o quê? Não, você não vai ser melhor do que ninguém. Mas você tem que ser diferente. E nós não temos que ser diferente para provar para alguém que nós somos diferente dele. Não, é por causa de nós e do compromisso que temos com Cristo.
Nós temos um compromisso com Jesus. Eu não estou aqui para provar nada para ninguém, e nem para mostrar nada para ninguém. O que eu faço para Deus. É eu e Ele. Se eu sou fiel para Ele. Amém? Se eu faço as coisas, eu faço para Deus. Se eu faço caridade, se eu ajudo alguém, alguma coisa, é para Deus. Não preciso botar nas redes sociais, não preciso mostrar para ninguém. Não precisa. Mas eu botei uma coisa no meu coração. A mudança começa na minha vida. Às vezes a gente quer se livrar de alguma coisa porque está dando errado. Não é verdade? Ah, se eu tirar isso aqui da minha vida vai dar certo. Vai não. Você sabe como é que... Você tem que resolver isso aí. Problema, você não pode pegar o problema e botar de lado. Você tem que resolvê-lo. Porque se você não resolvê-lo, ele volta pior. Mal comparando, é igual o carro. Você tem um carro, começa a fazer um barulhinho. Você falando, depois melhora. Só que aquele barulhinho vai aumentando. Aquele barulhinho vai aumentando. Daqui a pouco, aquele barulhinho ali fica pior e já começa a afetar outra coisa. E vai aumentando, vai afetando outro, daqui a pouco tu está com prejuízo violento. Assim é o problema. Se você não resolver, ele volta pior. Ele vai crescendo. Ele vai afetando outra área, outros problemas. Você está entendendo, pessoal? Ele vai trazendo outros problemas. Porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Se você errou, pecou, se você não resolver aquilo ali, não largar, não abandonar, você vai virar uma bola de neve. Amém? E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Diga glória a Deus. Vamos a 1 Samuel, por favor. 1 Samuel, capítulo 10. Vamos lá. É o Antigo Testamento. Capítulo 10. Acharam? Primeiro livro do Samuel. Amém? Então, pessoal, algo que é essencial, indispensável na vida do cristão, Espírito Santo. Se você ainda não foi selado com ele, você tem que buscar com todas as suas forças. E vou te falar, Deus quer te dar o Espírito Santo. Ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Isso é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A pessoa só pode testemunhar Jesus se ela tiver. Capítulo 10, 1 Samuel. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas de que fostes procurar. E eis que teu pai já não pensa no caso delas, e sim aflige por causa do vós, dizendo, que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus e a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão dos 2 pães que receberás da tua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim,
onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que, descendo do alto, procedidos de saltérios e tambores, flautas, harpas, eles estarão profetizando. O que está escrito no versículo 6? O Espírito de quem? Com letra maiúscula aí, Espírito Santo. Amém? Fará o quê? Se apossará de ti, e o que vai acontecer? Profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Diga glória a Deus. Falou, o Espírito Santo vai descer sobre você. E quando o Espírito Santo descer sobre você, você será mudado em outro. Entendeu a função do Espírito Santo? É ele que causa essa metamorfose. Entendeu, Cláudio? Ele que causa essa mudança. De você antigamente ser arrogante, ser brigão, xingar. Hoje você não é mais assim. Por isso que os incrédulos não, os gentios, os mundanos, falam assim, entrou para a igreja, ficou santo, agora está salvo. Porque eles não entendem isso. Eles pensam até que você está aparecendo, que você está se escondendo dentro da igreja. Tudo bem, alguns possam até estar fazendo isso, né? Mas outros, na sua grande maioria, acredito eu, que realmente tem um encontro com o Espírito de Deus, e realmente o Espírito de Deus faz essa mudança dentro dele, que não é uma mudança exterior, de fora para dentro, é uma mudança de dentro para fora. Automaticamente a tua visão muda. Aquilo que você fazia, você fala, poxa, eu fazia isso. Você vai ficar até com vergonha de si próprio, das roupas, das coisas, do linguajar. Você está entendendo? Sim ou não? É isso. Eu posso conviver com os incrédulos, com os perturbados, mas eu não consigo falar palavrão igual a eles. Eu não consigo, está dentro de mim. Uma coisa natural minha. Não consigo. Porque quando você recebe o Espírito Santo, as coisas na sua vida, no seu eu, no seu interior, tornam-se naturais. Você não vai conseguir roubar. Se roubava, não vai conseguir roubar mais. Está entendendo, pessoal? Se mentir, não vai conseguir mentir mais. Isso vai te incomodar. Coisas... Aí a pessoa falou bem para mim, ô bispo, qual é a doutrina da tua igreja? Eu falei, a palavra de Deus. Tem doutrina. Doutrina é a palavra de Deus. Aí uma senhora falou, poxa, é porque eu estou sempre caminhando aqui, eu posso entrar para assistir o culto? Ela estava com aquela bermuda, o nome fala? Aquela que fica colada aí. Só que ela não estava indecente, estava de roupa, com uma camisa grande, estava de tênis. Eu falei, senhora, fica à vontade. Não, porque tem igreja que não deixa. Senhora, Jesus falou, vinde a mim como estás. Então é que você não vai entrar aqui indecente, né? Não é verdade? Mas, não, porque, bispo, eu passo sempre aqui, eu tenho a vontade de entrar para assistir o culto. Fica à vontade. Aí sempre que ela ia caminhar na segunda parte, ela entrava aqui e assistia o culto da gente. Porque o Espírito Santo vai falar no seu coração. Está entendendo, pessoal? Não sou eu que vou falar, você está proibido disso. Bispo, lá na sua igreja tem quadro de dizimista que bota ali quem dá e quem não dá. Eu? Não, senhora. Mas não. É você e Deus. Você não está fazendo nada para mim. Nada. Já falei isso aqui e repito a dizer. Não me preocupo nem um pouquinho. Tem pessoas às vezes que um mês aconteceu algum problema, ela não pôde devolver porque o salário... Bicho, vim aqui falar com o senhor que eu não consegui. Meu filho, não precisa falar comigo, não. Porque o teu compromisso é com o Pai. É com Deus. Amém? Amém? Se você devolver ou não devolver, me beneficiando ou me prejudicando, não vai estar. Porque o que você está fazendo é para você. É para você mesmo. É o teu reconhecimento com Deus. Mas o mais importante disso tudo é você ser fiel. O que Jesus falou lá em Mateus 23, 23?
Porque os escribas e fariseus, eles queriam mostrar para Jesus que eles devolviam o dízimo do ento, do cominho e de tudo. Jesus falou assim: olha, vocês são hipócritas. Vocês devolvem o dízimo, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei de Deus. A misericórdia, o juízo, blá, 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 blá. Você deve fazer isso, você deve devolver o dízimo, mas sem omitir as outras coisas. Jesus falou: você deve devolver o dízimo, mas não deve omitir os preceitos mais importantes da lei. Porque não é isso que vai te salvar, só devolver o dízimo. Dízimo é gratidão, é reconhecimento. Você está reconhecendo que Deus fez na tua vida. Como Ele tem te abençoado, como Ele tem te... Tudo que você tem, que você recebe, a Bíblia fala que ninguém recebe nada se não vier do alto. Ninguém recebe nada, até autoridade, unção, ninguém recebe, nenhuma autoridade daí, se não vier do alto, ninguém recebe. Amém? É mais fácil para entender isso quando a pessoa tem o Espírito Santo, que ela faz com prazer. Então, o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Diga glória a Deus. Amém, pessoal? Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Diga glória a Deus. Deus é contigo. Bispo, como é que eu vou saber se eu tenho o Espírito Santo? Gálatas capítulo 5, para finalizar, que eu vou terminar aqui. 22. Lá no Novo Testamento, lá atrás. Novo. Vai embora. Pode ir. Gálatas depois de Coríntios. Amém? 5. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, versículo 19. Acharam? Posso ler, pessoal? No capítulo 5, versículo 19, diz assim, ó. Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, o que acontece, bispo? Ela está suscetível a fazer isso aqui. Não digo que ela vai fazer tudo isso aqui. Não, de repente ela não faz tudo isso. Não é assim também. Não é de uma maneira radical. Amém? Não podemos ser radicais, demasiadamente justos. Mas diz assim, a pessoa está suscetível a praticar isso aqui, ó. Prostituição, impureza, lascívia, que é o desejo exagerado de sexo, né? Idolatria. A idolatria não é só imagens e escultura, é tudo aquilo que você coloca no coração. Quando algo está acima de Jesus, filho, filha, mulher, marido, se minha mulher morrer eu morro, se meu marido me deixar eu me mato. Está entendendo? Então, idolatria, mas o quê? Pessoa que gosta de um catimbó, né? Idolatria, feitiçaria, mas o quê? Inimizade, pessoa que não dá certo com ninguém, né? Não se consegue se relacionar com ninguém. Sempre tem briga. E que parte sempre dela. Mas o quê? Porfia. O que é porfia? Isso aí quase não existe, né? Porfia é a pessoa que fala muito. Fala muito! Tá entendendo? Ciúmes. Esse ciúme aqui é ciúme exagerado. Sempre tem um ciúmezinho. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós, que Deus tem ciúme de nós. Mas é um ciúme moderado. Não é aquele ciúme que mata, que... Tá entendendo, pessoal? Enfim, doentio. Iras, olha só. Iras, discórdia, dissensão, que é a mesma coisa. Quando a pessoa faz uma dissensão, que cria aqueles grupinhos, um contra o outro. Dissensão, facção você sabe, né? Grupo contra grupo. Invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro
como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pessoa que não tem o Espírito Santo está suscetível a isso. Como eu falei, de repente ela não faz tudo isso, mas faz alguma coisa daí. Amém? Muito bem. Mas, quando ela tem o Espírito Santo, como é que eu vou saber que eu tenho o Espírito Santo? Está aqui. O fruto é esse, é o fruto. O fruto. Nós vamos falar 9, mas ele se refere como o, porque ela tem que ter todos. Não adianta você ter, eu não sou manso, eu tenho o Espírito Santo, mas não sou manso. Não é, não tem. Olha só, é porque todos eles estão subjugados e conjugados. Amém? A pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem o quê? Amor, mais o quê? Então, você já viu com essa pessoa que às vezes fala que tem o Espírito Santo, mas um dia está bem, um dia está mal? Não tem, né? Mas o quê? Paz. Bota a cabeça no travesseiro e vai embora. Tem paz. Tem problema? Tem. Mas como é que você tem problema e tem paz? Porque eu tenho o Espírito Santo. Longanimidade é o quê? Paciência. Antigamente eu falava que eu não tinha. Então não tinha o Espírito Santo. Hoje, não aconteceu hoje? Acontece amanhã. Se não aconteceu, não chegou o que eu queria. Não tem problema não, vai chegar. Tem que ter paciência. Amém? Mas o que? Benignidade. Mas o que? Bondade. Mas o que? Fidelidade. Não, bicho, um mês eu sou, outro mês não. Às vezes eu sou, às vezes eu não sou. Às vezes eu dou uma agilizada, mas eu tenho Espírito Santo. Não. Tem? Não tem. Mas o que? Mansidão. Aleluia. Mas o que? Domínio próprio. Essas coisas são 9, ó. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9, não é isso? São 9? Sim ou não? Quem tem o Espírito Santo tem esses 9. Não, bispo, eu tenho um e não tenho outro. Não, tem que ter. O Espírito Santo traz esses 9 frutos para dentro de nós. Então ninguém tem. Olha para a tua vida. Amém? E busca isso incansavelmente. Busca isso incansavelmente. Você tem que buscar isso. Deus quer te dar isso. Deus quer colocar esse espírito dentro de você. Mas não depende de Deus, não depende de igreja, não depende da Bíblia, depende de você. De você ter sede, de você querer, de você se dedicar, de você se empenhar, de você ser diligente, de você ser... Amém, pessoal? Você precisa disso, eu preciso disso, nós precisamos desse espírito. Se você não tem, não é para você se desesperar, se descabelar, não, é para você se esforçar. Bispo, mas eu sou muito falho, eu sou muito errado, eu sou muito fraco. Busca, é só buscando consecutivamente que você vai se fortalecendo e as coisas vão acontecendo. Glória a Deus. É você detectando os erros e procurando consertá-los, não ignorá-los. Consertá-los. Tem que consertar, não ignorar. Um por um, devagarzinho. Ninguém muda. Pum. Tem que ir, ó. Cada dia. O que Paulo falou? Não que eu tenha alcançado a perfeição, eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que para trás fiquem e avanço para as que estão adiante de mim. Sigo para o alvo, para o prêmio. Nós temos que seguir para esse prêmio, nós temos que ter esse prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Busquemos com toda a nossa força, de todo o nosso coração, com toda a sede, que Deus vai abençoar a nossa vida. Amém? Não seja um religioso, não fique só frequentando. Se empenhe. Você vai ver como é que a tua vida vai mudar da água para o vinho. E tudo que você sonha, almeja, deseja vai acontecer. Porque isso vem no pacote.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e essas coisas todas que você deseja vos serão acrescentadas. Entendeu? Todos nós temos essa condição de chegar lá. Amém? Basta querermos. Diga glória a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, se você gostou dessa mensagem, compartilhe, mande para o seu grupo de WhatsApp da sua igreja, viva, compartilhe, busque, que Deus vai te abençoar. Me siga, por favor, por gentileza, eu vou te seguir de volta, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, acione o sino da notificação, curta, comente, compartilhe, que Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus.